Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Como sempre, o gato miando, porque ele espera eu falar para miar. Mas deixa ele ali. Ele tá com comida, tá com água. Ele só quer entrar aqui para ficar. Aí ele já desligou o negócio ali, já desligou o tripé. Então, todas as vezes que você vê o gato miando, não é porque ele tá desesperado, não, gente, tá? Tá com comidinha, tá com água. Tô desde 6 horas da manhã dando carinho, tá? Mas agora, com ele miando ali, tá reclamando. Eu vou ler aqui uma coisinha aqui de Ellen White, porque eu tô com uma pena tão grande dos adventistas. Eles estão tão enganados, eles estão tão dentro da maçonaria que a bebedice, o alcoolismo que esse vinho da Babilônia está sendo dado para eles dentro da adventista, está acabando com a espiritualidade de todos eles. Ó, tá, já entrou, já entrou. Então o que acontece? Olha o que fala Ellen White aqui sobre o tempo da segunda vinda. Tá aqui se enroscando no meu pé. Agora você pode deixar eu fazer aqui um negócio? Deixa eu fazer um negócio aqui, vai. Ele tá falando assim, ó. Ele tá falando assim. Página 62, página 62, no livrinho Decifrando o Futuro. Decifrando o Futuro. E está sendo falado assim, ó. Como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino da sua graça, assim a mensagem da sua segunda vinda anuncia o reino da sua glória. E a segunda, como a primeira mensagem, é baseada nas profecias. As palavras do anjo a Daniel com relação aos últimos dias devem ser compreendidas no tempo do fim. A esse tempo, se você morder o fio aí, eu vou te botar para fora, hein? Sai daí, sai daí. Vai. A esse tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel, capítulo 12, versículo 4 ao 10, tá? O próprio Salvador deu sinais da sua vida e disse: quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino do Pai Celestial está perto. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, do 31 ao 36. Mas aí, o que eu quero falar com vocês sobre essa questão? O que eu quero falar com vocês sobre essa questão? Ô, amorzinho. O que eu quero falar com vocês sobre essa questão? Olha só.
Dentro dessa situação, o que é glutonaria? Porque muitos podem falar assim, pô, Oliveira, tá falando contra você mesmo porque você é glutão? É, eu sou glutão, eu sou gordo. Mas a glutonaria que está sendo falado aqui não é porque você come muito ou come pouco. A glutonaria que está sendo falada aqui é o prazer que o mundo te dá. Porque o ato de você ser gordo tem várias etapas do porquê que você é. Mas isso não quer dizer que a pessoa é mais ou menos espiritual do que o magro. O magro também tem suas glutonarias. Tanto é que ele fala de bebedice, de glutonarias e outras coisas. E é nessa hora que devemos entender. É nesta hora que devemos entender o que significa em si a glutonaria. O homem que está gordo esforça-se para emagrecer. Por quê? Porque em um período de perseguição, a pessoa que estiver com a saúde doente, que é o meu caso, que eu estou gordo, problema cardíaco, pressão alta, esse facilmente vai ser detido, esse facilmente vai ser pego, esse facilmente vai ser doutrinado e corrompido pelo sistema. Porque um homem doente igual a mim vai parar dentro do hospital e não vai sair mais. Se hoje acontecesse um levante contra os cristãos que pregam contra a Igreja Católica e a maçonaria, só pelo baita de um milagre que eu conseguiria fugir e não ser pego. Então a glutonaria está muito mais levada, não porque você come, mas sim por uma reeducação alimentar. Sim por uma questão de você entender que o glutão ele está tão perdido quanto um alcoólatra, quanto um cheirador de cocaína, quanto a um viciado em droga, um tarja preta. Porque isso aqui são exemplares que o corpo dá, o quanto você não está bem. De saúde, estou falando de saúde. Não é espiritual, não, é de saúde. Um idoso de 80 anos, como é que ele vai fugir? Uma idosa de 70, de 60, como é que eles vão fugir? Então, a glutonaria, nesse caso aqui, é os prazeres da vida, que vai deixar você o quê? Arriado, mal, doente. Eu não estou pregando contra mim, eu estou falando de uma realidade que as pessoas não gostam de falar, porque quando você fala, pessoas se machucam porque elas não querem aceitar a verdade. Elas querem viver tampando o sol com a peneira. Elas querem viver uma mentira. Você que se diz cristão, cristã, e é dependente de tarja preta, você é tão doente quanto um maconheiro, um cheirador de cocaína. Você que é um alcoólatra, você que é viciado no celular, que não consegue largar esta porcaria de maneira nenhuma, que você sempre vai inventar um porquê que tem que estar com ele na mão olhando para a tela. Sabe o que você vai fazer? Vai depender do sistema. Porque pessoas estão loucas, pessoas estão caducas, cada uma dentro do seu rendimento, cada uma dentro da tua vida, daquilo que ela se encaixa, daquilo que ela gosta, achando que está tudo bem. E não está. E não está. Hoje, domingo, 27 de abril de 2025, deve ser agora mais ou menos 9h30 da manhã.
E quando eu vi a hora lá, eram as 9h15. 9h15? É, eu acho que era 9h15. Então deve ser mais ou menos 9h30 da manhã, o horário aqui em ensino é importante. Eu falo isso para você. Enquanto houver oportunidade, você que é gordo, emagreça. Você que usa tarja preta, começa a desmamar e abandona a tarja preta. Mas faça isso com orientação médica. Eu não sei qual é o problema que você tem. Você, dentro de uma responsabilidade que não existe em você, que é usuário de droga, que bebe, se você está me escutando agora, esforça-te para sair das drogas. E você, seu lunático, que eu tenho que te chamar de lunático, de lunática, abandone esse celular. Você arranja motivo para qualquer coisa para estar com esse celular na mão, olhando para essa tela. Você é viciado igual um cheirador de cocaína. Só que a pessoa que cheira cocaína está com uma carreira de pó. E você é dependente dessa tela. Estuda sobre o assunto. Estuda sobre o assunto. Por que você não pega um livro para ler? Página 63. Estamos no período predito nestas passagens. Chegou o tempo do fim. As visões do profeta revelaram-se e suas solenes advertências apontam para a vinda do nosso Salvador como estando próximo às portas. Os judeus interpretaram e aplicaram mal a palavra. Não conheceram o tempo da sua visitação. Os anos do ministério de Cristo e seus apóstolos, os derradeiros anos da graça para o povo escolhido. Eles os passaram tramando a destruição dos mensageiros. Ambições terrestres os absorviam e o oferecimento do reino espiritual foi feito em vão. Assim, hoje, o reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens e não observam o veloz cumprimento das profecias. E os indícios da rápida vinda do reino do Criador. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Se bem que não saibamos a hora da volta do nosso Salvador, podemos saber quando está perto. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 6. Amado Pai, santo é o teu nome, grandioso tu és. Obrigado, Pai, por mais uma vez revelar-se pela tua misericórdia e humilde graça. Quem sou eu para merecer algo que venha de ti? Mas eu aqui agora, prostrado aqui, nesse momento, eu e meu gato, e todos que estão me vendo, peço a ti, Pai, orientação, equilíbrio e mansidão para falar. Desce aqui agora sobre mim, teu Espírito Santo, e me dê a sabedoria desejável para que eu possa expor o teu caráter a todos. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome, é o que eu te peço através do Salvador. Assim seja.
Ah, eu estou aqui com o apócrifo e falando aqui sobre o Evangelho, sobre a descida de Cristo no inferno. Capítulo 9. Eu vou ler aqui agora, tá? Eu ia ler ali sobre uma questão de Pedro, mas não é o momento. Então eu vou ler esse capítulo 9. E está assim, ó, 9:1. Então, o Salvador, piedosíssimo e muito suave, saudando novamente a Adão, dizia-lhe com bondade: a paz esteja contigo, Adão, na companhia de teus filhos por todos os séculos dos séculos. E o pai Adão prostrou-se então aos pés do Salvador e, levantando-se, beijou suas mãos e derramou abundante lágrimas, dizendo: eis as mãos que me criaram, elas dão testemunho a todos. Depois dirigiu-se ao Salvador, dizendo: vieste, ó Rei da Glória, para livrar os homens e entregá-los ao teu reino eterno. E nossa mãe Eva caiu de maneira semelhante aos pés do Salvador. E levantando-se novamente, beijou suas mãos e derramou abundantemente lágrimas, enquanto dizia: eis as mãos que me criaram, elas dão testemunho a todos. Então todos os santos o adoraram e disseram aos brados: bendito o que vem em nome do Criador. Iluminou, assim seja por todos os séculos. Aleluia. Por todos os séculos, louvor, honra, virtude, glória, porque vieste do alto para visitar-nos. E cantando aleluia, regozijaram-se. Oh, meu Pai amado. E regozijando-se de glória, ocorriam ao Criador. Então o Salvador, então o Salvador pescudou a sua volta e mordeu o inferno. E com a mesma rapidez com que havia arremessado uma parte às profundezas do Tártaro, a outra subiu consigo aos céus. Capítulo 10. Então os santos do Criador rogaram ao Salvador que deixasse nos infernos o sinal da Santa Cruz, sinal de vitória, para que seus perversos ministros não conseguissem reter nenhum culpado que tivesse sido absorvido pelo o Salvador. E assim se fez. E o Senhor colocou sua cruz no meio do inferno, que é sinal de vitória, e lá permanecerá por toda a eternidade. Apócrifos, capítulo 9, página 577, 578. Gente, o apócrifo relata que o Salvador, quando foi ao inferno, mesma parte que a Bíblia fala, né? Ele foi ao inferno, tomou a chave da morte, da mão de Satanás. Enfim. A primeira pessoa que ele viu no inferno foi Adão e a Eva. E o Adão dando testemunho que a mão do Salvador foi a mão que o fez. E depois a Eva falando a mesma coisa, que foi a mão do Salvador que a fez. Façamos
Façamos. Isso não é sinal de trindade. Isso é sinal que o Pai Celestial, junto com o seu Filho e todo o corpo angelical, até Satanás, viu a primazia do ser humano ser feito, ser construído, ser restituído. E olha o que está escrito aqui em Salmos 54. Salmo 54, 1. Ó Criador, salve-me por teu nome e faze-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração, ó Criador. Dá atenção às palavras da minha boca. Porquanto contra mim se levantaram os arrogantes, os violentos, procuram matar-me, homens que desprezam a ti. Ó Pai eterno, eis-me aqui, ajuda-me, tira-me dessa violência, desse mal, dessas pessoas que querem me destruir. Pai amado, peço misericórdia pela minha vida e clamo a Ti que me traga a sensatez e que através do Teu nome haja salvação nessa casa. Aí está assim em Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder do Criador para a salvação de todos. Para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça do Criador se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O justo viverá pela obediência. Fé significa obediência. E a quem você deve prestar obediência? A mim? A placa religiosa? Ao líder religioso? Não. E dependendo da ocasião, nem a mãe, nem a pai, nem a esposo e nem a esposa. Dependendo da ocasião. Eu estou falando no lado espiritual, gente. Não confunda o que eu falo aqui espiritualmente para você com os problemas que você está passando. Observe se os problemas que você está passando é você que está causando. Porque tem pessoas que são pura tribulação. Elas causam os próprios problemas. Aí vai lá entender se é autismo, se é narcisismo, se é psicopatia. Aí eu não sei. Cada um com seus problemas, ao qual cada um tem que saber resolver seus problemas. Mas sendo que o ato da autoridade aqui, eu estou falando no campo espiritual. A quem você deve temer? E a placa religiosa, estou apontando para cima, não vai aparecer nada aqui não. Placa religiosa para você simbolizar, para você entender mesmo que é aquilo que está ali, ó, grudado na parede, na parte mais alta do muro onde tem uma igreja. Ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, ou você tem que
obedecer somente ao Pai Celestial e ao nosso Salvador. Coisas que você ainda não entende, você tem que buscar entender. A nossa missão, é cada vez mais pregar a volta de Cristo dentro daquilo que a Bíblia manda, ensinando os mandamentos e fazendo as pessoas se arrependerem do pecado. Falar que Jesus te ama, já que eu sou obrigado a falar esse nome para ter um entendimento mais simples, isso não é pregar evangelho. Pregar evangelho é pregar arrependimento de pecado. Se você não se arrepende do mal que tu faz, você não é convertido. Se você não leva a sério a mensagem, a palavra, a pregação, você ainda não é convertido, convertida. Se você fica atrás de mulheres pregando heresias, imundícies na internet, como elas pregam, como se as mulheres tivessem que ser todas elas solteiras, donas de si. E a mensagem fala que, por mais que ficar solteiro te dá uma liberdade é bom, mas a mensagem fala que para não haver corrupção e prostituição tem que haver o quê? O casamento. Para que somente não venha pensamentos imundos, sexualmente falando ou qualquer outra coisa, tem que haver casamento. Porque o homem e a mulher que quiser ficar solteiro tem que se manter puro, pura, sem pensamentos sexuais. Se você vive pensando em sexo, se você vive pensando em qualquer outra coisa, você está sem o Espírito Santo, ó. Olha quanto tempo. Case-se. Pague preço. Ou então se mantenha puro, limpo e feliz. Meu nome é Oliveira. Vou terminar por aqui. E peço a você, ó. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça comentários aqui embaixo, estude a Bíblia, leia e, por favor, desmame desse celular, desmame do tarja preta, pare de beber, pare de usar droga, para de se deitar com uma pessoa aqui ou outra ali para fazer sexo. Para! Eu te garanto que depois de um período, não importa se é de um dia, uma semana, um mês ou um ano, depois de um período, você vai ver a vitória na tua vida. Seja abençoado, seja abençoada.